Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Cidadania. Capítulo 2, a política no Antigo Testamento. É um privilégio iniciarmos este estudo teológico profundo sobre a cidadania e a política sob a ótica do Antigo Testamento. O nosso objetivo hoje é identificar como a soberania de Deus se manifesta nas relações de poder, comando e obediência, desde as esferas espirituais invisíveis até a realidade física das instituições humanas. Compreenderemos que a política, nesta perspectiva, não é um conceito meramente secular, mas um campo de batalha e de ordem onde Deus interfere diretamente para que seus desígnios eternos se cumpram através da história. Analisaremos a transição de um mundo pré-adâmico marcado por hierarquias celestiais até a formação de Israel como uma nação independente, consolidada por uma pauta legal e ritual tratada diretamente com o Criador no Sinai. Veremos que a política exige ordem e que a desobediência a esses preceitos gera o caos. Ao final desta aula, espero que cada um de vocês tenha uma visão clara de que nenhuma sociedade pode ser plenamente justa ou feliz sem que os valores divinos determinem seus fundamentos políticos. Que este conhecimento nos capacite a exercer nossa cidadania com sabedoria, reconhecendo que toda autoridade legítima emana do Senhor. Iniciamos a nossa aula focando na premissa fundamental de que a política não é dissociada da espiritualidade. Ao analisarmos os atos de Deus, percebemos que ele frequentemente utiliza estruturas de poder para manifestar a sua vontade. Exemplos marcantes incluem o duplo ofício de Melquisedeque, que acumulava as funções de rei e sacerdote, mostrando que a governança e a adoração podem coexistir harmoniosamente. Vemos também a disposição de Faraó em se sujeitar à sabedoria de José, transformando um prisioneiro em governador. Esse movimento político garantiu a sobrevivência de muitos povos durante a fome. No Sinai, o Senhor não entregou apenas normas religiosas, mas uma pauta legal e ritual completa, fornecendo a base constitucional de Israel como nação soberana. Esses eventos comprovam o interesse direto de Deus em interferir na política secular. A política, portanto, deve ser vista como um campo de atuação onde o Senhor estabelece relações de mando e obediência para preservar a ordem e cumprir seus planos. Como cidadãos e estudantes de teologia, devemos reconhecer que a autoridade política, quando exercida sob os princípios de Deus, torna-se um instrumento de bênção para a humanidade, refletindo o caráter governamental do próprio Criador sobre a sua criação. Antes de falarmos sobre a política humana, precisamos entender que a governança já existia nas esferas celestiais. O mundo espiritual não é um caos, mas uma estrutura organizada sob a autoridade do Altíssimo. Através de analogias bíblicas, identificamos termos como príncipes, tronos e domínios, que indicam uma hierarquia funcional. Lúcifer, antes de sua queda, ocupava uma posição de destaque nessa estrutura, sendo descrito como um querubim ungido que vivia em um ambiente de esplendor e direito. A rebelião ocorrida nos céus foi, na verdade, uma tentativa de golpe político para usurpar o trono de Deus. Essa desobediência gerou o primeiro grande conflito de poder da história universal, resultando na expulsão dos rebeldes. Isso nos ensina que a autoridade é um princípio eterno e que a política celestial é baseada na teocracia absoluta, onde a vontade de Deus é a lei suprema.
Ao compreendermos que o céu possui uma organização de governo, passamos a valorizar a importância da ordem e da submissão legítima também na terra. A cidadania, portanto, tem suas raízes no respeito à hierarquia estabelecida por Deus, reconhecendo que toda a estrutura do poder deve servir ao propósito final de exaltar o soberano. Ao instalarmos a primeira sociedade a sociedade humana no Éden, vemos a semente da cidadania ser plantada através da lei. Deus delegou ao homem o poder de governar e dominar a terra, mas essa autoridade não era absoluta, ela estava sob o estatuto divino. O Senhor estabeleceu um recurso legal claro para testar a obediência e garantir a governabilidade. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dera não comerás, porque no dia em que dera comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo de 2 a 16 a 17. Este texto revela o primeiro código jurídico da história humana. Ele demonstra que a paz social e a convivência harmoniosa dependem do respeito aos limites impostos pela autoridade superior. A política adâmica era uma teocracia simples, onde o ato de governar a criação deveria estar em perfeita sintonia com o preceito legal do Criador. A queda do homem não foi apenas um erro moral, mas uma infração jurídica contra o estatuto do reino. Portanto, aprendemos que a base de qualquer cidadania justa é a submissão voluntária às leis que promovem a vida e a ordem, reconhecendo que a liberdade sem responsabilidade legal conduz inevitavelmente ao caos. Após a saída do Éden, a humanidade começou a se organizar em sociedades civis independentes. Vemos na linhagem de Caim o nascimento da primeira cidade chamada Enoque. Este evento marca o início da urbanização e da sistematização política humana. A descendência de Caim desenvolveu setores fundamentais para um Estado, como a pecuária, a música e a metalurgia. No entanto, essa organização política era marcada pela ausência de um padrão legal divino, baseando-se apenas na consciência humana caída. O resultado foi uma sociedade tecnologicamente avançada, mas politicamente frágil e moralmente degenerada. A violência e a prepotência tornaram-se as moedas de troca de poder, como vemos no Cântico de Lameque. Sem a teocracia para nortear as relações, a cidadania tornou-se um exercício de força e egoísmo. Esse período nos mostra que o desenvolvimento técnico e urbano desprovido de fundamentos éticos e espirituais leva ao colapso social. A política pré-diluviana fracassou porque buscou a autonomia total em relação a Deus, resultando em um estado de perversidade tão profundo que exigiu o juízo do dilúvio para resetar a história. Como teólogos, entendemos que uma cidade edificada sem o temor do Senhor é uma estrutura destinada à autodestruição, reforçando a necessidade da presença de Deus na governança das nações. Com o recomeço da humanidade através de Noé, surgiram novas aglomerações que buscavam segurança e ordem. Foi nesse cenário que emergiu Nimrod, descrito como o primeiro poderoso na terra e fundador de impérios como Babel e Nínive. Nessas civilizações, a política começou a tomar formas mais institucionais,
Como o povo não possuía o conhecimento de Deus verdadeiro, os governantes utilizavam o mito para consolidar seu mando. O mito servia para explicar a origem do mundo e principalmente para justificar a autoridade do rei, que muitas vezes era visto como um representante ou uma encarnação de uma divindade. Um exemplo disso é o Código de Hammurabi, onde o rei alega ter recebido as leis diretamente de um deus pagão para garantir a obediência e a justiça. Nessas teocracias pagãs, a cidadania era baseada no medo e na submissão ao Estado divinizado. O poder político tornou-se uma ferramenta de controle absoluto, unindo religião e Estado de forma distorcida. Para nós, esse estudo revela a tendência humana de buscar uma autoridade centralizada e a importância de discernirmos entre o governo que glorifica a Deus e aquele que usa o nome da divindade apenas para manter o controle político sobre as massas. Quando Deus chamou Abraão, ele deu início a uma nova forma de organização política, o patriarcado. Diferente dos impérios urbanos de Babel, o patriarcado operava através de clãs nômades. A autoridade política e religiosa residia no patriarcado, o chefe da família e o ancião do grupo. Esse sistema era baseado em vínculos de parentesco e fidelidade pessoal ao líder. O patriarca exercia funções de juiz, sacerdote e comandante militar, como vemos quando Abraão liderou seus próprios homens treinados para resgatar Ló. A unidade básica dessa sociedade era a casa paterna, onde os membros compartilhavam pastagens, poços e rituais comuns. A cidadania nesse contexto era exercida através da lealdade ao clã e da obediência aos preceitos que o patriarca recebia diretamente de Deus. Embora parecesse simples, essa estrutura tribal foi o berço da nação de Israel e demonstrou que a política pode ser exercida com eficácia em pequena escala, focada na preservação da família e na obediência à promessa de Deus. O patriarcado ensina que a liderança legítima deve ser fundamentada na proteção dos seus liderados e na fidelidade aos valores espirituais que sustentam a comunidade, mesmo em meio a ambientes hostis e estrangeiros. A trajetória de Israel no Egito nos fornece lições ricas sobre política e cidadania em contexto estrangeiro. Primeiro temos José, que exemplifica o cristão ocupando cargos de alta relevância pública. Sua habilidade técnica e discernimento espiritual permitiram que ele reorganizasse a economia egípcia, salvando nações da fome. Ele foi um estadista de excelência sob a regência de Deus. Contudo, após sua morte, a situação política mudou drasticamente. Um novo faraó, temendo o crescimento de Israel, instituiu um regime de escravidão e opressão. Aqui vemos o Estado tornando-se um instrumento de injustiça. Deus então levantou Moisés para um confronto político e espiritual sem precedentes. As pragas não foram apenas milagres, mas juízo sobre os deuses e o sistema político do Egito. O Senhor declarou através de Moisés: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo capítulo 9, versículo 1. Este versículo resume o direito à liberdade religiosa e política reivindicada pelo povo. A saída do Egito marcou a libertação de um sistema de servidão para o nascimento de uma nação livre, mostrando que Deus é contra governos opressores e que a cidadania verdadeira exige a liberdade de servir ao Senhor acima de qualquer imperador. No deserto, Israel deixou de ser uma multidão de escravos para se tornar um Estado organizado. O evento central dessa transformação foi a entrega da lei no Sinai.
Deus estabeleceu uma pauta legal e ritual que serviu como a Constituição Nacional de Israel. Nesse período, vimos o nascimento da burocracia estatal e da organização militar sob a liderança de Moisés, assessorado por Arão. Um marco político importante foi o Conselho de Jetro, que levou à criação de um sistema judiciário descentralizado. Moisés não deveria julgar tudo sozinho. Ele nomeou chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10 para tratar das causas menores, reservando para si apenas as questões mais complexas. Essa estrutura permitiu que a justiça fosse acessível a todos os cidadãos, promovendo a ordem social. A cidadania de Israel no deserto era baseada na responsabilidade coletiva e no cumprimento dos estatutos divinos. O deserto foi o laboratório onde Deus testou a capacidade do povo de viver sob um código legal justo e uma administração eficiente. Aprendemos aqui que uma nação próspera necessita de leis claras e de uma estrutura de governança que valorize a ordem, a delegação de autoridade e a aplicação imparcial da justiça para todos os seus membros. Ao entrar em Canaã, as 12 tribos de Israel adotaram um modelo de federação religiosa. Não havia um rei ou um presidente central. O que as mantinha unidas era o pacto com Deus e o respeito à mesma lei. O momento crucial dessa organização política ocorreu em Siquém, quando Josué convocou o povo para renovar seu compromisso. O texto registra: "E disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz." Josué, capítulo 24, versículo 24. Este compromisso servia como a base da unificação nacional. Cada tribo tinha autonomia administrativa sobre seu território, mas deveriam se unir para a defesa comum e para a celebração dos rituais nacionais. Esse modelo de federação tribal exigiu uma cidadania madura e fiel, pois a ordem dependia da obediência voluntária de cada indivíduo ao Senhor. Sem um exército permanente ou um sistema tributário centralizado, a força de Israel residia na sua coesão espiritual. Este período nos ensina que a verdadeira unidade de um povo pode ser alcançada através de valores compartilhados e de um propósito comum sob a direção de Deus, mesmo na ausência de estruturas de poder humano. Coercitivo e centralizado, valorizando a liberdade e a responsabilidade de cada clã. Após a morte de Josué, Israel entrou em um período de instabilidade política conhecido como o Tempo dos Juízes. Na falta de liderança nacional estável, o povo frequentemente se afastava dos preceitos de Deus, resultando em opressão por nações vizinhas. Em resposta ao clamor do povo, Deus levantava juízes, líderes carismáticos com vocação militar ou administrativa para libertar a nação. No entanto, a autoridade desses juízes era temporária e não hereditária. Quando o juiz morria, a nação muitas vezes voltava à anarquia. O texto bíblico descreve esse cenário dizendo que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse período revela a fragilidade de um sistema que depende exclusivamente de líderes ocasionais sem uma estrutura institucional sólida. A cidadania era exercida de forma cíclica, entre a crise e a restauração. A corrupção dos filhos de Samuel, que foram nomeados juízes, mas se desviaram da justiça, foi o ponto final desse modelo. Aprendemos com os juízes que
A liderança carismática é importante, mas não substitui a necessidade de instituições íntegras e de uma vigilância constante sobre os valores que sustentam a nação. A crise de governabilidade desse tempo preparou o caminho para a demanda popular por um modelo monárquico mais centralizado e estável. Diante da ameaça militar dos filisteus e do fracasso dos filhos de Samuel, os anciões de Israel exigiram um rei para julgá-los, assim como as outras nações. Embora essa petição tenha sido vista como uma rejeição à teocracia direta de Deus, o Senhor permitiu a transição. O texto relata o diálogo divino com o profeta. Assim diz a palavra: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo e em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Esse versículo marca uma mudança fundamental na política de Israel. Saul foi ungido como o primeiro rei, estabelecendo um Estado nacional unificado. No entanto, a monarquia trouxe novas responsabilidades para os cidadãos, como a manutenção de um exército permanente e o pagamento de impostos. Saul teve sucessos militares iniciais, unindo as tribos sob sua coroa, mas sua falha em obedecer rigorosamente às ordens proféticas mostrou que mesmo o rei deveria estar submetido à autoridade de Deus. A monarquia em Israel nasceu sob censura, mas serviu para consolidar a nação como uma potência regional, ensinando que a cidadania agora exigia lealdade ao trono e ao Senhor simultaneamente. Com Davi e Salomão, a monarquia israelita atingiu seu auge. Davi, um rei segundo o coração de Deus, consolidou o território e estabeleceu Jerusalém como a capital política e religiosa. Ele criou uma administração centralizada eficiente e um exército poderoso. Salomão, seu sucessor, elevou o Estado ao status de império. Sob seu governo, Israel viveu um período de paz e prosperidade sem precedentes. Ele desenvolveu a indústria de mineração, frotas mercantes e grandes projetos arquitetônicos como o templo. A burocracia estatal cresceu com secretários, cronistas e oficiais de tributos. A cidadania nesse período era marcada pelo orgulho nacional e pelo bem-estar econômico. No entanto, Salomão também instituiu trabalhos forçados e altos impostos para sustentar o luxo da corte, o que gerou tensões sociais latentes. O reinado de Salomão mostra que o sucesso político e a sabedoria podem levar a uma nação ao topo do mundo antigo, mas também trazem o risco de opressão e afastamento dos princípios simples da fé. A cidadania sob a era de ouro de Israel era vibrante, mas o custo da manutenção do Estado imperial começou a pesar sobre as tribos do norte, preparando o terreno para futuras divisões políticas. Após a morte de Salomão, a tensão acumulada devido à carga tributária e ao favoritismo regional explodiu, quando Roboão recusou-se a aliviar o jugo sobre as tribos do norte. A nação se dividiu. Nasceram dois estados, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Essa fragmentação política enfraqueceu drasticamente a cidadania e a segurança nacional. Israel, ao norte, rapidamente se afastou da adoração no Templo de Jerusalém, criando centros religiosos alternativos para manter o controle político, o que levou à idolatria sistêmica. Judá manteve a dinastia davídica, mas alternou entre reis reformadores e reis ímpios.
A política interna de ambos os reinos passou a ser marcada por conspirações e instabilidade. A perda da unidade nacional resultou em vulnerabilidade perante os grandes impérios vizinhos, como a Síria e a Babilônia. Esse período nos ensina que a divisão interna e a injustiça social são os primeiros passos para a ruína de uma nação. A cidadania degradou-se conforme os líderes priorizavam seus próprios interesses e alianças estrangeiras impuras em vez da fidelidade do Senhor. A história do reino dividido é um alerta solene sobre como a desunião política e a infidelidade espiritual destroem o tecido social de um povo escolhido. Israel nunca existiu em isolamento. Suas relações internacionais foram fundamentais para sua sobrevivência e crescimento. Desde as negociações de Abraão com reis vizinhos até os tratados diplomáticos de Salomão com o rei de Tiro, a política externa foi intensa. Salomão usou casamentos diplomáticos para selar paz com nações vizinhas, incluindo o Egito. Contudo, essas alianças políticas trouxeram influências religiosas pagãs para dentro de Israel, comprometendo a identidade teocrática da nação. O Senhor frequentemente advertia os reis a não confiar em cavalos e exércitos estrangeiros, mas a confiarem nele. Quando Israel e Judá buscavam socorro político no Egito ou na Síria para se defenderem uns dos outros, ou da Babilônia, eles estavam, na verdade, abandonando sua cidadania espiritual. A diplomacia, embora necessária para o comércio e a convivência, tornou-se uma armadilha quando baseada em compromissos que violavam a lei de Deus. Aprendemos aqui que o cristão na política deve ser diplomático e sábio, mas nunca deve permitir que alianças seculares sufoquem seus princípios éticos e sua fé. A cidadania bíblica exige que as relações com o mundo sejam pautadas pela integridade, sem vender a alma da nação em troca da segurança temporária fornecida por potências humanas. O capítulo final da política no Antigo Testamento é marcado pela perda da soberania nacional. Devido à contínua desobediência, Judá foi levado ao cativeiro babilônico por Nabucodonosor. Sem terra, sem templo e sem rei, a cidadania teve que ser reinventada. No exílio, figuras como Daniel mostraram que é possível exercer a influência política em impérios pagãos sem comprometer a fidelidade a Deus. Após o retorno autorizado pelos persas, Israel viveu o período intertestamentário sob o domínio sucessivo de persas, gregos e romanos. Foi um tempo de silêncio profético, mas de intensa atividade política interna, com o surgimento de grupos como os fariseus e saduceus que misturavam religião e influência governamental. A nação ansiava pela restauração do trono de Davi, mas agora sob uma perspectiva messiânica. Esse período preparou o cenário mundial, com as estradas romanas e a cultura grega para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Aprendemos que mesmo quando o povo de Deus perde sua autonomia política terrena, o Senhor continua governando os bastidores da história. A cidadania do fiel transcende fronteiras geográficas, mantendo-se viva na esperança do reino eterno que seria estabelecido pelo Messias. O Antigo Testamento encerra-se com a política servindo como palco perfeito para o advento do Rei dos Reis. Ao concluirmos este estudo sobre a política no Antigo Testamento, percebemos que a trajetória de Israel e das sociedades anteriores nos deixa lições profundas sobre cidadania. Vimos que a política, longe de ser um campo ausente de espiritualidade, é o palco onde a soberania de Deus se manifesta constantemente.
seja através da lei dada no Éden, da justiça estabelecida no deserto ou da organização do Estado monárquico, o padrão divino sempre buscou o bem-estar do homem e a ordem social. Como cristãos e estudiosos da teologia, entendemos que todo poder emana de Deus e deve ser exemplo para promover a justiça e a paz. A história nos mostra que, mesmo quando uma nação consente que Deus determine seus valores políticos, ela encontra o caminho para a felicidade e estabilidade. Por outro lado, o afastamento dos preceitos do Senhor leva inevitavelmente à fragilidade e ao julgamento. Portanto, a nossa cidadania terrena deve ser sempre um reflexo de nossa fidelidade ao reino de Deus, buscando influenciar nossas instituições com os valores eternos que aprendemos nas Escrituras. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este tempo de aprendizado e reflexão sobre a tua palavra e sobre como a tua mão governa a história e as nações. Reconhecemos que todo o poder e autoridade pertencem a ti e que tu és o verdadeiro soberano sobre nossas vidas e sobre a nossa sociedade. Pedimos que as lições aqui aprendidas sobre cidadania e política no Antigo Testamento não fiquem apenas no nosso intelecto, mas transformem a nossa maneira de agir como cidadãos deste mundo. Dá-nos sabedoria para sermos influenciadores da tua justiça e do teu amor em todos os lugares onde estivermos inseridos. Oramos pelas autoridades constituídas para que governe com integridade e temor ao teu nome. Fortalece a tua igreja para que ela seja luz e sal, defendendo os valores do teu reino diante dos desafios políticos do nosso tempo. Que cada aluno aqui presente saia com o compromisso renovado de servir a ti através do exercício consciente e santo de sua cidadania. Entregamos nossas vidas e o futuro da nossa nação em tuas mãos, confiantes de que o Senhor cuida de nós e governa sobre todos os impérios terrenos. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.